Gente, vocês já sabem, né? Esse é um tema para Vlamir Brandalize, então vamos à nossa vinheta aqui, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, tudo bem? Está em Curitiba hoje, hein, Vlamir? Exatamente, estamos em Curitiba, boa tarde a todos. Amanhã nós vamos estar junto com o João lá em Adamantina. O Vlamir não para, gente, vocês viram, né? Ele fica 2 dias em Curitiba, o restante da semana viajando. É aquela famosa skin rodinha no pé. Vlamir vai para todo canto do Brasil para trazer informação para o produtor, né, Vlamir? Exatamente. Esse é o nosso caminho, né? Caminhar por esse país, que é maravilhoso. Exatamente. Ô Vlamir, já para a gente iniciar a nossa conversa, ontem nós tivemos relatório do SDA, 2 informações importantes dos estoques e também já essas primeiras informações a respeito da área a ser cultivada com soja e milho lá nos Estados Unidos. O mercado caiu ontem e hoje está nessa disparada. Que a gente qual é a análise que a gente faz desse mercado nesse momento? Olha, o mercado em si hoje, todas as commodities estão em alta, porque hoje é começo de mês, né? Então isso é importante a gente colocar para o produtor, que o investidor, o especulador, aquele que está no mercado financeiro e mercado de commodities, geralmente no final do mês ele tenta liquidar e fazer lucros naquele momento para fechar a sua carteira de investimentos com lucros. Então é fim de mês. Final do mês fechou, diz, ó, teve lucro de 4%, 7%, 8%, 2%. Isso faz parte dos grandes fundos, dos grandes investidores. E em geral, quase todas as commodities funcionam assim. Uhum. E começo de mês, se não tiver nenhuma notícia negativa, o mercado começa apostando aí num mercado altista, no caso que nem hoje, né? E o mercado é altista, se a gente olhar, porque os fundamentos das commodities agrícolas são boas. Então, como nós estávamos aí com cotações mais fracas ontem, né? Hoje o mercado reverteu e está trazendo essa alta. E a soja, tecnicamente, ela está caminhando dentro do rumo normal dela, né? Então, o rumo normal da soja é, a partir de março, ela começar a crescer e vai crescendo até julho, quando define a safra americana. E depois de agosto em diante ela começa a perder fôlego, né? Então, é mais ou menos, como está mostrando aí, ó, aí no quadro de Chicago, né? Uhum. O maio 10,31, o julho já 10,45, que está no pico, né? Que é pico de entre safra americano, né? Que o ano agrícola termina no final de agosto. Final de agosto, aí a posição agosto já muito parecida com julho, e setembro já o mercado menor. Então, mesmo que tenha uma área menor americana, e a projeção é plantar 1,5 milhão de hectares a menos, esse fator ele já começa a dar a zona de transição. Mas a boa notícia para o produtor é que nós já se afastamos aí do 10 dólares, que é o suporte. Hoje a gente pode considerar o 10,20 como suporte técnico, e a resistência, que era 10,50, agora passou para ser 10,80. Então o ambiente melhorou para a soja, porque tem um fator importante, que os prêmios no Brasil, que vinham muito animados aí nas semanas anteriores, agora ele caiu, né? Hoje os prêmios estão dentro dos menores níveis em mais de 2 meses. Então o prêmio mais baixo no Brasil, ele acaba trazendo fôlego positivo lá em Chicago. E como nós não estamos tendo valorização ou queda de dólar, o dólar está estável por aqui, então o ambiente de Chicago é um ambiente de leve pressão de alta. Então animou o mercado lá em Chicago. Isso serve também para animar até o próprio produtor americano, né? Porque agora as cotações estão muito parecidas aí com a base de custo deles. A base de custo americana é de 10,20, 10,40 de base mínima por bushel de custo de produção. E o mercado tem que andar acima disso, senão não é muito vantajoso para ele plantar soja. Então, o mercado está tentando trazer as cotações da soja para patamares dentro das possibilidades do produtor americano trabalhar sem prejuízo, né? E isso que o mercado de Chicago também está mostrando. Mas o fator continua mostrando demanda aquecida do óleo vegetal a nível global. Hoje tinha indicativo que a Índia estaria no mercado comprando óleo vegetal. Há uma pressão de alta no óleo de palma, isso ajuda o óleo de soja, que ajuda a soja.
Hoje, os commodities em geral, todas estão em alta. Petróleo em alta, também ajuda as demais. Ele ajuda o milho através do etanol, ou seja, hoje o sistema está navegando na linha positiva. O petróleo agora, o pessoal já fazendo lucros, né? Mas ele estava em alta até agora há pouco. Mas o ambiente bom para nós é o setor dos grãos. Soja, milho e trigo com alta acima de 1 ponto, 1,5 ponto, soja quase 2% de alta, sinalizando que essa queda de área americana provavelmente vai deixar 2026 com um quadro de oferta e demanda mundial de soja muito ajustado e provavelmente com o mundo consumindo mais soja do que provavelmente vai produzir. Então, ele já começa a se alinhar aí para buscar o 10,5 aí nas principais posições e talvez ainda nesses próximos dias jogar a resistência não 10,80 que nem está hoje para 11 já, sinalizando um efeito positivo aí, né, Fernando? Uhum. Ô Vlamir, mas esse quadro um pouco mais ajustado que a gente pode acompanhar a partir do próximo ano, isso se correr tudo bem com o clima, né? Já queria até saber com o senhor, tem alguma novidade de clima lá nos Estados Unidos, alguma coisa para a gente já ficar atento a partir de agora? Começou o mercado climático, né? E o mercado climático começa agora. Só que o produtor americano não está gostando muito, né? Porque tem previsão de neve e geadas na semana que vem, né? Isso já é quase no meio de abril. Então, solos americanos, a maior parte ainda congelados, muito frio por lá. E as temperaturas estão indicativas ali no meio oeste americano, nas regiões principais da soja e milho, com indicativos de 3 a 5 graus abaixo de zero na próxima semana. Ou seja, ainda não está numa condição para o produtor se mexer com os plantios. Começando o plantio na parte mais ao sul dos Estados Unidos, semana que vem deve sair o primeiro relatório de plantio, já com os estados aqui mais da parte de baixo do Mississippi plantando alguma coisa, mas a parte do meio oeste lá em cima ainda muito fria, né? Muito gelado e isso ainda preocupa os produtores. Se eles tiverem ainda com mais massa de ar polar para entrar aí no meio do mês, vai acabar jogando os plantios aí todo para maio em diante e pode complicar um pouco a vida do produtor, né? Concentrar plantio no mês de maio não é nada bom, porque acaba concentrando a fase reprodutiva das lavouras de soja e milho ali no mês de julho. E mês de julho, normalmente, é um mês de temperaturas muito altas e, às vezes, falta de chuvas. E é nesse momento que as lavouras vão estar em fase de florescimento e fase de definição de potencial produtivo. Então, o mercado já começa a ficar com cautela, né? Porque o normal seria o clima já está esquentando, não ter temperaturas negativas nesse momento, porque nós já estamos em abril. E as temperaturas indo de 4, 5 a 10 graus positivos. E não que nem tem agora a indicação da próxima semana já ter temperaturas ainda de 3 a 5 graus abaixo de zero, negativas. Isso não é nada bom para esse começo de temporada, né? Não dá para trabalhar com temperaturas negativas, porque ainda tem o risco de novas nevascas por lá aí, ainda nesse meio de mês de abril, né? Isso é tarde, né? Inverno tardio para eles. Uhum. Bom que a gente vai ficar de olho nessa informação também. A gente sabe que toda vez que a gente entra nesse período do ano, o mercado fica mais sensível com as informações realmente de clima. Agora, Vlamir, o senhor falou de prêmio, né? Prêmio aqui está num dos menores patamares dos últimos meses. Foi isso que o senhor falou no teaser e reforçou agora. Como é que está essa conta para o produtor brasileiro? Chicago, por exemplo, em alta, a gente tem prêmio agora num valor mais baixo. Como é que está essa conta ao produtor? Olha, a conta ao produtor começou mês de abril, com Chicago em alta, mas a maioria das regiões aí ao produtor, o balcão está em queda hoje, né? Por causa do prêmio mais baixo, né? O prêmio caiu em relação a ontem 5 a 10 pontos. Então, isso trouxe a pressão de baixa ainda nos indicativos aos produtores. Por exemplo, hoje, o produtor gaúcho aí está dentro do menor nível do ano, né? Na balcão gaúcho, né? Hoje vai de 124 a 128 ali os balcões gaúchos. E ele vinha trabalhando de 126 a 130 até ontem. Demais balcões aí do sul e sudeste também está em queda hoje em relação aos dias anteriores, sinalizando que a comercialização andou. Nós já negociamos aí cerca de 92 milhões de toneladas, isso serviu para abastecer aí o setor exportador, né? O volume de negócios ele cresceu bastante, né? Então tem muita soja para chegar, para caminhar para os portos. Então não há uma carência de soja nos portos, então isso traz uma pressão negativa nos prêmios, né? Porque os compradores estão
cobertos, né? Por isso que o prêmio está mais frágil do que estava nas semanas anteriores, porque os compradores aparentemente se abasteceram do que precisavam para embarcar e agora eles vão trabalhar da mão para a boca, porque ainda sabe que tem um grande volume de soja para ser negociada, né? Então a safra é uma safra recorde e vai dar para abastecer todo mundo, né? Tanto o mercado interno como exportação. E a gente vai trabalhar dentro dos limites de embarques dos portos, né? Estamos dentro do máximo que os portos podem embarcar, né? Uhum. Agora, na sexta-feira, a SECEX deve divulgar o fechamento do mês de março aí. E bem provável que só na soja em grão, provavelmente uns 15 milhões de toneladas foi embarcado em março e é provável que venha recorde histórico, né? De embarque para março, né? Então, esse é o quadro. Se tivesse mais portos, Fernando, para embarcar, como está se evoluindo para acontecer, agora talvez saia um porto novo de embarque de grãos aí em Santa Catarina, que vai dar uma capacidade de embarcar mais 10, 15, 20 milhões de toneladas ao ano, aí sim você consegue dar mais fluxo, e dando mais fluxo você consegue melhorar prêmios. Como abasteceu o comprador agora e não tem como colocar mais navios, não há por que ele entrar comprando e pagando um prêmio melhor se ele não vai poder embarcar. Então isso é um fator que acaba prejudicando o produtor brasileiro, né? Uhum, com certeza. Agora, Vlamir, a gente tem o vídeo também do Ronaldo Vitor Aquilante, aqui de Bariri, em São Paulo, falando a respeito da colheita da soja. Queria pedir para o Gleidson colocar para a gente, porque aí a gente já fala também, porque aqui no Brasil, a colheita da soja está caminhando para a reta final, né? Então, eu já queria que o senhor engatasse para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas vamos acompanhar um trechinho desse vídeo. Ô, seu João Batista, olha aqui em São Paulo, ó. Coisa linda aqui no interior, ó. Vai tirando a soja, vai plantando a cana. É rotação de cultura. Aqui em Bariri, ó. Terra argilosa. Sojinha de uns 75 e a cana já tá plantada. Abraço, seu João Batista. Obrigada, viu, Ronaldo, pelo seu vídeo. Tá bonita a soja dele ali, tá bonita. Nós estamos aí, só para dar uma ideia, mais ou menos uns 85% da safra brasileira colhida. Estados como Ô, seu João Batista, olha aqui em São Paulo, ó. Coisa linda aqui no interior, ó. Vai tirando a soja, vai plantando a... Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas do Paraná, do sul do Paraná, para serem colhidas, e alguns pontos de Minas Gerais e dos demais estados a colheita bem adiantada. Na Bahia também adiantado, já dá para apontar aí mais de 85% colhido também na Bahia, Tocantins. Esse ano os estados de São Paulo para cima, eles estão com a colheita bastante evoluída, vamos dizer assim, até adiantada perante os anos anteriores. E vai confirmando a safra recorde, né? Isso que a gente está vendo, né? Tem perdas grandes no Rio Grande do Sul. Hoje os produtores gaúchos estão começando a sofrer novamente, que agora está chovendo, voltou a chover. Hoje eu estava conversando há pouco lá com o nosso amigo Lúcio Fava, e apontando que as chuvas voltando a chegar no Rio Grande do Sul em pleno momento que eles precisam colher. Então não é... Eles sofreram com seca, sofreram com calor extremo e agora com chuva chegando aí, como o Ronaldo Coutinho colocou ali, nova chuva chegando e agora é plena colheita, né? Então pode prejudicar um pouco mais a vida do produtor gaúcho. Veja que situação é uma situação triste de ver no Rio Grande do Sul, além de ter perdido com a seca, agora pode ter problema com a chuva, né, nesse momento. Mais uma safra, né, Vlamir, para a gente falar também, trazer essas informações aqui. Ô Vlamir, para a gente fechar a soja, qual é o ponto de atenção dessa semana que a gente pode alertar o produtor que está nos acompanhando nesse momento? Olha, produtor que trabalha com os mercados abertos, como a gente diz, com dólar aberto, com prêmio aberto e Chicago, aquele que trabalha com os 3 formadores da cotação e negocia em separado, e que fez lá naquele momento aí, há uns dias atrás, que os prêmios estavam lá 80, 90, 100 pontos, depende do mês, e com prêmios bem melhores que está hoje, e já fechou. Agora, nos próximos dias, talvez ele provavelmente vai ter oportunidade de ver Chicago aí numa condição melhorada. Então, o ambiente em si pode ter Chicago melhorado, né? O dólar está começando o mês, é início de mês, ainda tem muita coisa para acontecer, mas por enquanto ele está andando de lado. Mas Chicago mostra sinais que pode melhorar um pouco aí nesses próximos dias aí para o produtor. Então, a gente vai ficar de olho nessa informação.